Olá, meu nome é Ricardo, somos da NH Eng, somos uma empresa prestadora de serviços de consultoria e inspeção em caldeira. Oi, meu nome é Júlia. Esse é mais um episódio do ANH Eng Podcast. Hoje nós vamos falar sobre análise ambiental em caldeira. Se você tem uma caldeira ou é do ramo, fique com a gente até o final. Hoje estamos então na presença do senhor Felipe Dirksen. Somos amigos há um bom tempo, caminhamos junto aí nossas trajetórias profissionais. Você como engenheiro ambiental, eu como engenheiro mecânico nas caldeiras. E queria te agradecer, você junto com a tua participação da tua empresa, né, Alfa, agradecer aí que o teu chefe te liberou por estar aqui. Muito legal. E fala pra gente então, quem é o Felipe, de onde tu veio, se apresente por favor. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite do Ricardo, da NH Engenharia, para estar aqui hoje e poder compartilhar o nosso conhecimento com todo mundo, né? Eu sou o Felipe Dirksen, sou formado, a minha primeira graduação como engenheiro de produção, segunda graduação como engenheiro ambiental e a terceira como engenheiro de avaliações e perícias. Uma não estava bom assim, tinha que fazer mais. Uma não, só 3. Estamos pensando na 4ª, mas ainda não abri a turma que eu queria. Daqui um pouco eu vou fazer engenharia mecânica, Júlia. Vai ser nosso concorrente? Não, ainda não. Ô Felipe, então para as pessoas te conhecerem, da onde que o Felipe é? Onde que o Felipe nasceu, cresceu, passou a maior parte da infância, ali até o ensino médio? Então eu nasci e me criei em Timbó, né? Lá na Vila Guermer, um bairro bem mais retirado um pouco do centro, assim. Estudei lá no colégio Maurício Guermer de 1ª a 8ª série. Depois, segundo grau, eu mudei para um outro colégio para poder continuar estudando de manhã, que era o período que eu estudava, e à tarde já na época trabalhando. Então, já naquela época meu pai tinha madeireira, então já venho tendo contato com caldeira desde aquela época de Quantos anos criança. isso? Fazem mais de 20 anos já. Legal. Já, mais de 20 anos. Eu comecei a ter contato com caldeira com 11, 12 anos de idade. O teu primeiro emprego foi ali numa empresa junto com o teu pai? Isso. E enquanto tu estudava ainda? Isso. Então tu estava lá no terceirão, ou quando chegou o terceirão, tu tinha alguma pretensão de fazer alguma faculdade, alguma coisa assim, ou o que tu pensava? Sim, a minha ideia inicial foi o que eu realmente fiz, que era engenharia de produção. Como meu pai sempre teve indústria, a ideia sempre foi fazer engenharia de produção para ter uma noção de gerenciamento, uma noção. A engenharia de produção é uma engenharia muito boa, que ela te dá noção de tudo. De engenharia mecânica, de elétrica, de manutenção, de civil, de administração, de contabilidade, enfim. Eu acho que é uma engenharia completa. E a partir daí você se aprofunda, se aperfeiçoa no que você mais gosta, né? E com isso a ideia foi fazer essa engenharia para continuar né, o legado do meu pai dentro da indústria, né? Mas aí os caminhos se mudaram aí no meio do percurso. Meu pai ainda continua com a indústria, a gente continua se ajudando, mas ele dentro do segmento dele, que hoje é a indústria de papel, não mais madeireira, e eu então na indústria no segmento, com a empresa no segmento ambiental. E você, nesse momento que tu estava com teu pai na indústria de vocês, essa madeireira, vocês tiveram, tu saiu, tu foi para quais empregos tu teve dentro dessa área? O que tu pode falar pra gente? Como é que tu fez para chegar até na Alfa? Então, eu em 2012, 2013 eu saí da madeireira e fui trabalhar numa outra empresa onde eu atuava mais como topógrafo. Foi onde que eu tive a minha iniciação dentro da área ambiental, né? Não que antes eu não trabalhasse, eu tinha muito contato com reflorestamentos. Então a gente fazia muito inventário, muito medição de reflorestamento, então já tinha contato ali. Mas numa coisa muito específica. Depois eu fui atuar como topógrafo. Depois dessa empresa eu fui para uma outra empresa, tá? Ali eu gerenciei um escritório de consultoria ambiental, onde lá tinha toda a parte de topografia, toda a parte de licenciamento ambiental,
toda a parte de gestão, tinha toda a parte florestal. Aí, como eu já tinha experiência dentro dessa parte florestal, dentro da parte de topografia, eu consegui assumir a gerência naquela empresa. E após a saída dessa empresa de consultoria, foi onde eu oficialmente abri a Alfa Ambiental. E deixa eu te perguntar, quando trabalhava com teu pai ali na madeireira, você daí começou a graduação de engenharia de produção. Isso. Chegou a se formar ainda trabalhando com seu pai? Sim. E quando daí foi para outros trabalhos ali de topografia, como Isso. topógrafo, daí que pensou numa outra faculdade? Isso daí eu fui para ambiental. Daí que você fez a engenharia Isso. ambiental. Eu emendei as três foram emendadas uma na outra. Enquanto eu estava terminando uma, eu já estava iniciando a outra. Entendi. Então foram praticamente 10 anos direto de faculdade. Uhum. E o motivo por ter saído ali da madeireira foi quis outros ramos, outros... Sim, foi... Foram situações que foram acontecendo do dia a dia. Né? Filho rebelde. Acontece? Não. Muito pelo contrário. Eu com meu pai, a gente se dá muito bem. E, enfim, a gente trabalha junto até hoje, né? Como eu falei, cada um dentro do seu segmento, mas trabalha junto até hoje. Mas surgiram oportunidades e é bom conhecer o mercado, sim, além de conhecer só dentro de casa. Então eu acho que isso é extremamente importante e foi muito bom para minha formação como profissional. Você tem essas 3 faculdades, mas quais os cursos que tu fez de pós-formação de graduação? Tu pode citar assim um volume? Foram alguns. Só para te entender o gap da pergunta. A gente aqui é formado em engenharia, mas dentro disso tem muitas centralizações de informação. E eu perdi as contas, quantas a gente já fez. E sim, aí? Eu fiz dentro do segmento de perícia, por exemplo. Eu já fiz mais de 5 cursos em especializações na área de perícia. Na área de emissão atmosférica, já fiz nos últimos 2 anos não, mas anterior a isso fiz 4 cursos em especialização em emissão atmosférica, aqui em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, que é muito difícil você achar cursos de especialização específico nesse sentido. E aqui um recadinho então para a galera, não adianta somente se formar, graduar, a gente precisa se especializar. A gente aí entende que se formou, beleza, tu não está apto para trabalhar, tu tá legalmente apto, mas profissionalmente apto tem muito chão. É isso aí. Muito chão. E tu falou que foi fazer alguns cursos de perícia, né? É perícia de qual ramo? É nesse sentido? E por que o ramo de perícia? Perícia mais voltada no segmento ambiental, tá? Para ações crime na área ambiental. Não é balística então, metendo tiro na galera. Não, ainda não. Tá bom. Para ter mais um mercado, tá? Isso é um mercado que eu estou pensando mais como um plano de aposentadoria. Entendi. Então, iniciar no mercado agora, se especializar, se tornar conhecido, buscar entrar em algumas comarcas, né? E aí trabalhando aos poucos e formando carteira. Mas então tu quer ser perito judicial? Isso. Tu não quer ser perito assistente? Não. Tá. Pra galera entender a diferença, o judicial ele é o perito do juiz. Isso. E o perito assistente ele é perito de uma das partes. Posso fazer uma correção? Claro. Não é perito do assistente, aí é assistente técnico da parte. Assistente técnico da parte, tá Isso. certo. É que é a gíria do mercado de como a gente fala, certo? Todo mundo fala assim, eu falo assim. E assim, quando a gente vai no mercado, a galera fala dessa forma, né? Não que a gente não atue hoje como assistente técnico. Hoje eu atuo bastante como assistente técnico também, tá? Mas a ideia para o futuro é ir para a área judicial. A parte de perícia hoje em dia não é tão forte, atuante? Não. É mais pensando no futuro. Exatamente. E falando um pouco sobre a Alfa, então, você teve ali a madeireira, foi trabalhar em outras empresas e resolveu abrir a sua própria. Como que foi esse? Vou abrir a minha própria empresa. Que ano, quando, com que sentimentos? Na verdade,
Em 2014, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter vontade de abrir a minha própria empresa. Eu já estava, na época, fazendo a graduação de engenharia ambiental e aquela vontade de ser consultor, né? E fugir um pouco do segmento de indústria, porque a indústria é um pepino. Indústria, a incomodação é enorme, é máquina que quebra, é mercado que flutua, enfim, é Tem mais variáveis, número, né? A quantidade de colaboradores, enfim, as variáveis são enormes. Então, para tentar fugir dessa encrenca toda, vai ser, bom, consultoria. Consultoria vai ser eu mais um, ou eu mais 5, ou eu mais 10, que sejam, mas as variáveis são muito menores. Sim. Né? O investimento também é muito menor do que uma indústria, né? Não que não tenha investimento do que a gente começou sim, até máquina, hoje, sim, claro. né? Em termos de equipamentos, material, estrutura, enfim, também teve bastante, mas essa foi a minha vontade de ir para o segmento de consultoria, né? E também é muito mais fácil a gente chegar lá para um cliente e dizer assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas por quê? Porque a legislação diz que você tem que fazer isso. Do que você estar sentado no outro lado da mesa e receber essa informação. Sim. É menos duro. É menos duro, muito menos duro. Tá? Então, avaliando tudo isso, eu optei por estar do outro lado da mesa. Né? E Alfa Ambiental, da onde que veio esse nome? Alfa Ambiental. Alfa é o primeiro, né? Alfa, o lobo alfa, é o que abre caminho, é o mais forte. Então, por isso o alfa. Então, é a que vem primeiro, a mais forte. E daí o ambiental só seguiu o ramo dele. Por causa do ramo ambiental. E daí você abriu sua empresa em Timbó? Em Timbó. Em Timbó mesmo. Em Timbó. Ela sempre se localizou no mesmo local ou ela já mudou de endereço? Já mudou de endereço. Ela começou lá na casa da minha mãe, nos fundos da casa, onde a minha mãe tinha um salão de beleza anteriormente. Era um cantinho lá de 10, 12 metros quadrados. Comecei com uma escrivaninha que era do meu pai da década de 70, 80. Uma cadeira usada, comprada nos móveis usados. E hoje a gente tem um escritório no centro, uma sala hoje com 100 metros quadrados, todo estruturado, com uma equipe trabalhando. Então, mudou bastante, cresceu, graças a Deus. E tá bem legal. Antes de te fazer a próxima pergunta, eu quero me comunicar com você que está nos assistindo. Por favor, escreva aqui nos nossos comentários, interage com a gente, fala o teu nome, da onde você é e de que cidade e região do Brasil você está falando. Beleza? E para você, Felipe, então a Alfa, ela está sediada em Timbó. Tu nasceu, reside e trabalha em Timbó. Exato. Mas quais são as regiões do mundo que a Alfa trabalha hoje e está almejando trabalhar? Então, nós atuamos no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São os três principais estados. São os três principais estados onde a gente atua. Mas nós atuamos também esporadicamente em situações específicas no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas são situações pontuais. Tá? Então, o nosso métier é no Sul. Entendi. E uma pergunta. E quem está no Paraguai, Uruguai e Argentina? Por que não? Não prospectamos e também não teve procura, mas existem legislações de emissões para esses países. Existem legislações que podem ser atendidas. É só questão de acerto mesmo. Mas o limitante aqui tem um detalhe que tu deixou aqui.
legislação. Legislação. Ter legislação. Tem. Porque se tiver a corda solta, meio que perde o sentido. O Tem empreendedor, de modo geral, ele vai se preocupar com o rentável e não com o ambiente. Isso. E isso é a tua visão. Isso. E isso é o que destoa um pouco para não atuar nessas regiões. Sim. Entendi. Continuando, então, o que a sua empresa faz? O que realmente ela entrega para o mercado? O que realmente é o teu diferencial? Qual que é o teu carro-chefe? Fala o que é o teu carro-chefe e todos os serviços que tu presta. Então, hoje o nosso carro-chefe é a análise de emissão atmosférica e regulagem de caldeira. Tá? Isso hoje é o nosso carro-chefe. Porém, a gente faz toda a parte de licenciamento ambiental, atendimento de condicionantes, toda a parte florestal, inventário florestal, projeto de recuperação de área degradada, projeto de supressão de vegetação, treinamentos, enfim. A gente tem todo um segmento de trabalho dentro do escopo ambiental. Tá? Mas o nosso carro-chefe hoje é análise e regulagem de caldeira. Só para eu entender um pouquinho, então você está querendo falar o seguinte: você vai lá, analisa a caldeira e vamos dizer que ela tenha um número que está fora da legislação para aquele ambiente. Isso. Aí você aproveita aquele momento e regula a máquina para com que ela consiga alcançar performance para atender aquela norma daquela região. Exatamente. Esse é o teu objetivo. Isso. E esse, desculpa cortar, mas esse é um dos nossos diferenciais. Entendi. Né? Tu só não mede, tu ajuda, Exatamente. tu resolve. Eu resolvo a situação do nosso cliente. A nossa ideia não é chegar lá e fazer uma medição e depois entregar um relatório para o cliente e dizer, tá fora, te vira. E agora? Não, agora tu manda arrumar e depois tu me contrata para medir de novo. Não é assim que a gente trabalha, né? Então, existem situações em que a gente tem como regular, situações que não, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma medição, tá ali 10, 20, até 30% acima dos limites, às vezes é um ajuste fino. Tem chance. Tem chance de regular, é coisa fácil. Acima disso, eu quase consigo afirmar com 100% de certeza e segurança que precisa de alguma intervenção mecânica. Tá? Ou de automação. Ou de automação. Entendeu? Aí tu liga para quem? Daí a gente vai conversando com os parceiros. Achei que tu ligava para mim. Porque tu me liga muitas vezes, pô. Então quer dizer que tu tem bastante caldeira acima desse limite. Olha como a gente pega as pessoas, ó. É onde que a gente vai ligando pros parceiros. Safadinho. Pra ver onde que a gente consegue Sobre ajustar. isso, pra gente entender da Alfa, quantos por cento, não precisa falar em valores, mas quantos por cento do faturamento da Alfa pra gente ter uma grandeza, é caldeira? Hoje, 70%. Um número bem relevante. 70%. Na verdade, é o hoje. que salva a Alfa. Isso. É o que paga a conta. É o que paga a conta. E não... Pode falar. Tem uma variação aí em alguns meses, mas... Vamos falar ano. Mas vamos falar ano, uma média 60%, vai. Para ser conservador. Pra ser, bem. E não necessariamente tu vende a regulagem junto, mas oferta-se isso junto. Por ser um Exatamente. diferencial. Na nossa proposta já vai um adendo lá, já vai um parágrafo falando sobre essa situação da regulagem. Porque a gente não... Em algumas situações a gente já, só por olhar para a caldeira, a gente já sabe como é que tá, não precisa nem colocar o equipamento para medir, né? Já conhece o equipamento, porque já passou pela região, enfim. Mas a gente sempre coloca na proposta lá que ela pode não atender e ela pode necessitar de uma regulagem. Então, isso tudo vai na hora lá da avaliação do técnico que está fazendo a análise. Né? E em relação ao cliente, como é que ele se porta recebendo esse laudo, essas análises, a regulagem? Ele aceita de boa fazer essa regulagem junto? Ou ele só contrata a sua análise? Como é que o cliente está se comportando em relação a isso? Então... Porque está agregando valor, está sendo mais caro, né? Exatamente. Como é que ele se comporta? É uma pergunta interessante.
Muitos não concordam com essa regulagem, acham que não tem necessidade, acham que é uma coisa que a gente vai até falar para frente, né, no decorrer da discussão, mas o pessoal fala muito assim, não, mas a fumaça da minha caldeira tá branquinha. Entendeu? Aí eu digo para ele assim, bom, você enxerga no escapamento do seu carro o gás saindo? No gás da sua cozinha você enxerga o gás saindo? Não, você não enxerga. Então você não enxerga o gás aqui, não significa que a fumaça tá branquinha, que a tua caldeira está atendendo legislação. Então, é complicado a gente fazer o cliente entender essa necessidade. Muitos clientes acham que é dinheiro jogado fora, e não é. Tá? Porque você, com essa regulagem, além de você atender legislação, você pode aumentar a produção de vapor, você pode diminuir o consumo de combustível, você vai aumentar a vida útil do equipamento, diminuindo o desgaste. Tem ganhos aí, né? Tem muitos ganhos. É um investimento que se paga e se paga rápido, né? Que é além da análise, né? Vai muito além da análise. E falando sobre como que eles chegam até a Alfa também, a maioria por indicação, é um cliente que tem dor, é para atender a norma? Como é que esses clientes chegam até a Alfa? Grande maioria por indicação, tá? Grande maioria por indicação, e geralmente é com dor. Geralmente é com dor, é porque alguém já foi lá, o cliente já pagou essa análise 1, 2, 3, 4 vezes e não conseguiu atender, e a gente vai lá para ajustar e atender. Essas indicações, elas são de que perfil de profissional que está indicando? É um fabricante? É uma pessoa responsável por reforma? É um outro empreendedor que indica outro empreendedor? Tem de todo tipo. Não tem assim um que se sobressai. Tem fabricante que indica, tem empreendedores que passam de um para o outro, pessoal de manutenção de indústria que vai passando, outros técnicos, outras consultorias ambientais mesmo indicam a gente, conhecem o nosso trabalho. Muita gente que nós mesmos não conhecemos nos indicam, acabam indicando. Então, dessa forma é que a grande maioria do pessoal chega até a gente. E falando então desde a Alfa, desde 2014, ou até antes, quais foram os desafios? Porque nem tudo é um mar de rosas, né? Teve algum perrengue, alguma coisa que aconteceu, tem alguma coisa que te marcou? Ou alguns passos assim que tu lembra, como que foi para contar pra gente até como que chegou hoje? Bom, eu posso falar da primeira análise que eu fiz, do primeiro equipamento de emissão atmosférica que eu comprei, o analisador de gases. Eu comprei o equipamento, eu não sabia nem ligar o equipamento. Me lembro disso. E eu aprendi a usar o equipamento no fogão a lenha que era na casa dos meus avós. Botei o equipamento, fiquei um final de semana lá no fogão a lenha com o equipamento instalado lá, e abria a portinha do fogão a lenha, fechava a portinha, abria a entrada de ar, botava a lenha grossa, botava a lenha fina. Que brinquedo legal, né? Barato. Bem barato. E foi assim que comecei. E a primeira análise que eu fiz, eu tive que querer fazê-la 4 vezes para conseguir entender e conseguir fazer esse serviço. E a partir daí a gente foi estudando, se aperfeiçoando, trocando ideias, né? Aí a gente se conheceu nesse meio tempo, né, Ricardo? Aí foram algumas ideias trocadas. Não me Pois lembro. como é que se conheceram? Se conhecemos porque alguém botou nós junto. Não me lembro quem foi o nosso anjo. Acredito que foi o Éder. Éder. O Éder, né? O Éder da Bermo, né? Isso. Inclusive o Éder tem podcast aqui. O Éder tem um dos episódios aqui. Assista um episódio dele. E falando um pouquinho sobre os equipamentos, então a gente falou sobre o analisador de gases e como presta outros serviços, tem muitos aparelhos aí da área ambiental. Mais voltado para a caldeira seria o principal, o equipamento de análise de gases. Isso, é o analisador de gases e o CIPA, né? Que é o coletor isocinético de matéria particulada.
né? Que é para fazer análise de material particulado especificamente. Então, são esses 2 equipamentos utilizados para emissão atmosférica. Eles compram nacional? Tem nacional, tem importado também, tá? Tem... O nosso é importado. A principal diferença entre o nacional e o importado tem muitas marcas, tem muitas situações aí. Não vou citar marcas aqui, mas enfim. Dentro que nós temos de um nacional e um importado. A diferença do importado é dentre a robustez, como essas informações chegam para mim. Né? Entendi. O software do equipamento é diferente. Tá? Estou falando de analisador de gás. Né? Só que a diferença de preço é o dobro. Falando sobre os serviços, né? Quais são, então, as normas que são as bases de discussão nível nacional? Hoje, no nível nacional, nós temos 2 legislações, que é o CONAMA 382 e o 436. O que diferenciam os dois seria data, né? Como assim data? Uma legislação são para caldeiras instaladas, e aqui eu quero deixar muito bem frisado que são instaladas e não fabricadas, tá? Não reformadas, são instaladas antes de 2007 e instaladas a partir de 1º de janeiro de 2007. Então, isso que diferencia uma legislação da outra. Tá, mas deixa eu te perguntar, nesse instalado, a caldeira foi de um cliente, foi instalada antes de 2007 num local e foi para outro, depois foi vendida, foi para outro local. Depois de 2007, daí foi para outro, como é que funciona? Aí ela vai ter que, se antes ela atendia uma legislação, a partir do momento que ela saiu daquela empresa e ela foi para outra empresa, ela vai ter que atender a legislação nova. Entendi. Então tem um detalhe interessante. Então, uma máquina que foi instalada lá em 2005 e ela foi vendida de uma empresa para outra, ela atendia uma legislação que era de 2005. Isso. E agora ela atende uma legislação atual. É a mesma máquina. Eu tirei do ponto A e botei no ponto B. Exatamente. Deu ruim? Aí é onde que começam os problemas. Porque nós vamos entrar numa discussão que são os limites de uma norma para outra. Uma norma é mais restritiva que a outra. Muito mais. Tá, entendi. Aqui vai azedar. Então, quem nos assiste sabe que esse mercado de caldeiras usada ambientalmente vai dar angu. E até uma outra coisa que a gente estava falando antes, essa eu até te perguntei, né? E essa norma antes de 2007, ela ainda é utilizada, né? Pelo tempo já que se passou, não seria só mais comum utilizar a nova? Mas daí caímos na questão de que há muitas caldeiras antigas, né? Antigas. Não só na nossa região, mas, né, por aí, Sim. pelo Brasil todo, né? Então ainda se faz necessária essa utilização dessa outra norma. A gente consegue deixar lá nos comentários pra galera fazer download? Conseguimos, colocamos na descrição. Mas eu acho que é mais fácil pedir pra galera vir falar com a gente, né? Pode ser também. Então, por favor, entrem em contato com no nosso site, a NH Eng, nos achem no Google e lá você vai encontrar o nosso telefone fixo, adiciona ele é um WhatsApp Business, solicita esse número, provavelmente a Júlia vai te enviar essas 2 normas pra galera ter entendimento. Só para nós ficar claro o que separa, então a 382 ela é a que está em vigor, a que vale. Isso. E a 436 ela é anterior a 2017. 2007, exatamente. Só que a 436 ela foi lançada em 2011. E a 382 ela foi lançada em 2006. Isso aí vai dar uma salada. Pois é. Mas, enfim, nós vamos deixar claro aí para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de documento. Por mais que, enfim. Essas normas são nacionais. Essas 2 são nacionais. Certo. E daí os estados resolveram fazer a sua própria? Como é que foi isso? Exatamente. Aí cada estado, não todos, tá? Alguns saíram na frente, outros um pouco mais atrasados, mas alguns estados têm a sua, não vou falar cada porque não são todos, mas alguns estados têm a sua própria legislação. Por exemplo, Rio Grande do Sul tem a sua diretriz técnica, Santa Catarina tem sua resolução, Paraná tem a sua resolução, Minas Gerais tem a sua resolução, São Paulo tem a sua resolução, Rio de Janeiro tem a sua. Então, por mais que tenha a nacional, se o meu estado tiver a própria dele, vai seguir do estado. Vai seguir do estado. Vai seguir do estado. Entendi.
como que é feita essa solicitação dessa... Então, tipo, tem a norma, ela está em vigor. Quem que solicita ela? É a empresa a Alfa? Esse órgão, tem um órgão ambiental que daí solicita para que essas normas sejam atendidas? Como é que é esse processo? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Todo empreendimento ele precisa ter uma licença ambiental de operação, certo? Lá na licença ambiental de operação tem as condicionantes de operação, os condicionantes da licença de operação. Lá vai estar descrito quais são todas as condicionantes que essa empresa tem que atender. E lá vai estar descrito que precisa ser feita essa análise de emissão atmosférica. Tá? Então lá é que vai estar descrito. Lá também, tá, é onde tu vai encontrar a questão de parâmetros. Tendo na legislação estadual que pode ter variação, certo? Ou seja, ele pode restringir e colocar dentro dessa condicionante. Isso. Ele escreve, que é um número, exemplo aqui, 1000 miligramas de normal metro cúbico de monóxido de carbono, agora para essa condição eu quero 500. 500. Aí Exatamente. ele escreve ali e a empresa tem que dar conta de entregar isso. Tem que dar conta de atender, tá? Vamos lá. Já tivemos situações onde foi renovada a licença e o técnico delimitou, né? Técnico do órgão ambiental. Técnico do órgão ambiental determinou um número, e esse número, com aquele equipamento que existia, não tinha condições de ser atendido. Mas nós tínhamos um histórico de medições já de anos, se eu não me engano, de 5 anos, tá? E que atendia a legislação todo esse tempo, tá? E a gente conseguiu brigar no órgão e alterar esse parâmetro determinado pelo técnico naquela ocasião. Mas nós tínhamos histórico e atendia. E o limite ficava bem... A emissão ficava abaixo do limite, não ficava no... Tu se lembra dos quantitativos? Eu não lembro. Eu acho, se eu não me engano, o limite era 1000 e alguma coisinha, a emissão ficava na casa dos 700 e o órgão determinou 300 de céu. Eita. Tá, então eu te pergunto, esse técnico que determinou, é ele que faz a fiscalização ou ele foi lá, bateu na porta e disse, não, agora eu quero outro número? Como é que foi? É exatamente assim. Ele acordou, hoje, acho que esse aqui tá bom. Tá. Mas é esse técnico que faz assim, agora, porque a análise de emissão atmosférica até, vamos falar assim, até 2018, 19, 20, não era tão cobrado assim. Não era uma coisa que o pessoal batia forte. E hoje, principalmente aqui no estado de Santa Catarina e principalmente aqui na região do Vale do Itajaí, tiveram algumas mudanças, tá? Com relação aos órgãos ambientais. E aí começou uma briga para ver de qual órgão era mais taxativo, mais chato, mais restritivo, que incomodava mais. E agora começou a se cobrar mais essas análises. Porém, contudo, entretanto, nenhum técnico conhece de análise de emissão atmosférica. Se tu pegar qualquer técnico do IMA, eu não sei, ou posso estar falando besteira aqui agora, eu sei que em Joaçaba tinha um técnico que conhecia de emissão atmosférica, técnico do IMA. Agora, fora esse aqui no estado, eu não conheço um técnico que tenha conhecimento para pegar esse técnico e entregar um CIPA, um analisador de gás na mão dele, ele ir lá e fazer uma análise. Mas ele entende de avaliar o documento gerado? Então, porque a gente foi lá, analisou e colocou lá que o parâmetro era aquele, em função da medição que nós fizemos, certo? Só que ele não tem conhecimento técnico para avaliar se aquela caldeira tem condição de atender um parâmetro mais restritivo ou não tem. Nós estamos aqui discutindo se ele vai pisar no calo. Sim. Que a gente está discutindo. Nós temos uma norma, independente de qual discussão vai ser, se ele atender a norma, valeu. Entendeu? O detalhe é que ele não tem conhecimento técnico para dizer o quanto ele pode apertar daquilo ali. Exatamente. Mas nós vamos cair na seguinte discussão.
E se a caneta tá na mão dele, como é que tu briga? Aí, Nesse caso, eles usaram o histórico Usaram ali o para histórico. defender. E se ele não aceitar? vai judicial. Porque eu Porque tô daí vendo ele que eu tem tô na mão do cara. Exatamente. Porque daí ele tem que provar por A mais B por que ele quer aquilo. Ou por que ele chegou naquele valor. Tu tá entendendo? Porque é muito fácil eu acordar Sim. hoje e dar um canetão, Sim, né? é muito fácil. É muito fácil. Tanto que, saindo um pouco de emissão atmosférica e indo para licenciamento ambiental, nós tivemos várias brigas com órgãos ambientais nesse sentido. Porque para uma empresa eles cobram uma coisa, para outra empresa eles cobram outra, e para outra empresa eles cobram outra coisa. Sendo que as 3 empresas são no mesmo segmento, Estão uma próximo da outra? no mesmo município. É, que dá margem, né, de discussão, né? Uma pode estar mais próximo de vizinhanças, por exemplo, de casas residenciais. Não, mas na legislação não diz. A legislação diz que eu precisava entregar aquilo. Entendeu? Não diz que eu precisava entregar mais isso, mais aquele outro. Entendeu? Então, essa é uma situação complicada. Muito complicada. Então, depende muito da consultoria que você tem, né? O empreendedor, né? Então, vai ficar na mão de qualquer um, tu vai ter que aceitar qualquer coisa. E falando então um pouco sobre esses técnicos, daí é necessário ter uma norma que se dá os parâmetros e como que se faz essa análise. Vocês é a empresa que faz. Agora tem alguém que fiscaliza daí? Tem alguém que... como é que está ficando dos fiscalizadores? Eles estão batendo na porta? Porque ele tem um monte de empresa. Tem fiscal para todo mundo para bater lá na porta e ver se a empresa fez o laudo ou não? Não tem fiscal para atender, para fiscalizar todo mundo, tá? Aqui em Santa Catarina, como é que funciona, tá? Toda licença ambiental de operação que é emitida, vai uma cópia para a Polícia Militar Ambiental. E quem fiscaliza essas licenças, essas condicionantes, se está sendo atendida ou não, é a Polícia Militar Ambiental, tá? O IMA, ou SINV, ou qualquer outro órgão licenciador, ele vai, né, ou prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, vai fiscalizar mediante denúncia, tá? Polícia Militar Ambiental, não, ela vai fiscalizar ou por denúncia ou por demanda. Tá lá no sistema, bom, agora esse mês venceu as condicionantes de tal empresa. Estamos indo lá para Rio do Sul. Vamos lá olhar aquela empresa lá, ver se eles entregaram o relatório. É assim. Tô parado, vou arrumar trabalho. Exatamente. Entendi. Tá? No Paraná, agora, o IAT adquiriu alguns equipamentos, alguns analisadores de gás, e eles estão começando a ir nas empresas e medir. Tá? Não apenas solicitar o documento. Exatamente. Eles vão lá e medem. Isso. Santa Catarina está indo para o mesmo caminho. Já existe uma negociação, tá? Com empresas, né, para adquirir esse equipamento, mas ainda não tem nada concretizado. Eu me recordo de um case que nós estávamos fazendo um trabalho de eficiência energética em prol de justamente não conseguir atender limites ambientais, e eu me lembro que o parâmetro era 100 mg por normal metro cúbico de MP. Um número muito difícil de bater, muito complexo. Então a máquina tinha muita automação, muito robusto quanto o mecânico para dar conta desse número. Eu me lembro que no dia do ensaio, nós estávamos uniformizados, se passando por operadores da caldeira. Legal isso. E a empresa que estava em São Paulo pagava para vir uma equipe pagava a Alfa para vir fazer a medição, porém o técnico da CETESB, ele acompanhava toda essa rotina. Ele acompanhava a operação, ele acompanhava a caldeira, ele acompanhava o cara que estava medindo. Ou seja, ele não tem o equipamento, mas ele tá junto. Tá junto. E só era válido se ele protocolasse os dados coletados naquele horário, daquele dia. Interessante, sim, né? Sim. É assim que a CETESB faz. Sim. E não teve choro. Porque não adiantava mexer muito. Porque eu tava ali na frente do computador, era o que tinha. Aqui,
No Paraná, eu não me recordo de ter acontecido isso, mas aqui em Santa Catarina nós já fizemos algumas análises com os técnicos do IMA acompanhando, tá? E no Rio Grande do Sul também já foram feitas algumas análises com os técnicos da FEPAM acompanhando. Uhum. Então isso é comum acontecer. Tá? É comum? É comum. Eu tenho 2 perguntas aqui. Primeiro que a gente falou que daí lá eles conseguem ver que venceu. E daí eles vão lá na empresa. Qual que é o prazo de validade desse ensaio, dessa análise? Então, as nacionais, tá? Ela é anual. Tá? As estaduais, existe uma variação, tá? Entre normas e entre anexos, tá? Que pode ser ou anual ou semestral. Mas também, como a gente comentou, o órgão ambiental pode exigir uma outra periodicidade, tá? Mas normalmente, comumente, ou é anual ou semestral, tá? E daí só para fechar minha outra pergunta aqui, quando não, se o fiscal bate lá, tá errado ou não tem, ou acompanha deu ruim, é multado. Como é que funciona esse de valores, sabemos ou não? Então, pode ser multado, tá? Vamos falar de Santa Catarina. Chega tá? a embargar a caldeira, não para? Difícil. Não, pode. Não necessariamente vai, mas pode. Se ele quiser, pode, tá? Mas ele não necessariamente por quê? Porque é um descumprimento de condicionante, tá? Ela está atrelado a licença ambiental, tá? Não necessariamente ao equipamento em si, vamos assim dizer, falando de uma forma bem genérica assim, tá? Em Santa Catarina hoje como que funciona? Tem uma briga, tá? Uma situação, uma inconsistência jurídica, vamos falar assim, se Polícia Militar Ambiental pode ou não pode multar, tá? Alguns dizem que pode, alguns dizem que não pode. Então, a Polícia Militar, em tese, tá? Ela vai, fiscaliza, faz um auto de infração, tá? Esse auto de infração vai para o Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público entra com uma ação civil. E daí o bicho pega. Exatamente. Tá? Então você vai, em tese, vai pagar uma multa lá no Ministério Público, não para a Polícia Militar Ambiental. Tá? Sim. Como eu disse, cabe briga ali, tem situações que estão multando, tem situações que não. Então tem que analisar caso a caso. Entendi. Quando a gente tem uma instalação que a gente está do lado de um monte de casas, o órgão então ele pode pedir um número mais restritivo. Pode. Beleza. Pode. Agora vamos imaginar que eu instalei aqui uma caldeira e é um monte de terreno baldio. E essa região vai lotear, vai crescer. E não se tomou esse tipo de cuidado. E do lado da caldeira, no outro lado do muro, já começa a ter um monte de residência. Que geralmente as caldeiras estão nos fundos, nas extremidades das fábricas. E nos fundos começa o terreno que não é dessa fábrica. Começa a encher um monte de casa. Só que beleza, quando eu startei, eu comecei com um número que eu atendi uma legislação em vigor. E agora, se eu cheguei primeiro? Como é que funciona? Então, O que tu tem visto por aí? eu volto para aquela mesma situação que eu contei, que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tem histórico, né? Ó, eu já estou instalado aqui há quanto tempo? Há 5 anos, há 10 anos ou há 1 ano, né? A empresa tem alvará, tem licença, tá tudo ok? Qual é o histórico de medição? Tá atendendo? Tá dentro do parâmetro? Não tá? Tá no limite? Não tá? Então, o equipamento tem condição de melhoria? Não tem? É fácil? Não é fácil? Não tem condição de melhoria. Paciência. Vai entrar, vai brigar. Tá atendendo legislação? Em tese, tá atendendo legislação, pronto, acabou. Está atendendo legislação, não pode simplesmente de um dia para o outro dizer, a partir de amanhã o teu limite é a metade da legislação, né? Aí
vamos dizer, cabe briga. Ok, eu aceito, mas eu quero 10 anos para me adequar. Demorou 10 anos para esse loteamento aparecer aqui, então agora eu quero 10 anos para me adequar. É negociável. Exatamente. Me lembro de um caso de uma consultoria de implantação de uma caldeira que ela está inclusive em fase de implantação agora, e a orientação nossa quanto consultores é que seja feito todo um mapeamento ambiental em redor dessa localidade para nós guardarmos o número dos agentes contaminantes daquela região hoje. E guarda o histórico. Quando a máquina partir e nós atendemos todos esses limites, medimos novamente e vamos identificar o impacto que esse equipamento colocou naquela região. E muito provavelmente, da forma com que está sendo projetado, graças ao nosso trabalho aqui também, muito difícil a gente vai ter números diferentes dos dias de hoje. Mas é uma forma de nós criarmos histórico quando não tem histórico. Exatamente. Exatamente. E aqui eu quero só fazer um adendo. Essa análise tem que tomar muito cuidado, e é até interessante fazer um registro fotográfico do entorno, tá? Já dando um bizu. Tá? Subir de drone e bater foto da região. Não, também. Mas, por exemplo, assim, trânsito. Nesse tipo de análise que tu comentou, Ricardo, o que mais vai influenciar é tráfego de caminhões. Claro. Eles são muito mais contaminantes que a caldeira naquela região. Exatamente. Então, o tráfego de veículos ali naquela região vai interferir muito mais do que a caldeira. Então, se tu pegou, por exemplo, para fazer essa análise aí uma sexta-feira à tarde, que na hora do rush, tal, ou tu pegou numa terça-feira de manhã que o fluxo é menor. Importante esse tipo de informação. Tinha que fazer um mapeamento melhor. Ou ter mais variáveis. Exatamente. Então, peraí. Em que situação? Ou usar o mesmo critério para as duas condições. Exatamente. No mínimo. Show. Então, uma dica para nós, uma dica para todos. Essa foi de graça, como diz o outro. Só vale o like. O que eu acho importante a gente entrar, como é que essa análise, então, de emissão atmosférica ela é feita? Em quais condições, né? A gente tem até aqui a norma aberta, CONAMA 382. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui para nós ver. Essa aqui é a norma que está em vigor. Então, para caldeiras instaladas depois de 2007. E a gente tem o anexo 4. Isso. Que é precisamente o do ramo madeireiro. Onde aqui para baixo fala as condições que esse ensaio, que essa análise é feita. Não, Júlia, é combustíveis derivados de madeira. Perdão, não é madeireiro, é combustíveis derivados de madeira, isso mesmo. Caldeiras com combustíveis derivados de madeira. Biomassa específica. Isso. Né? Atenção só para a gente chegar aqui, então. Felipe, a condição que esse ensaio é realizado é nessa plena carga. Isso. É isso? Exatamente. Condição de operação em que a caldeira é utilizada pelo menos 90% da capacidade nominal. Daí para cima aqui diz exatamente qual é a capacidade nominal, né? Para qual equipamento foi projetado. Exatamente. Essa é a análise correta que eu tenho que fazer da caldeira. A análise de emissão atmosférica eu tenho que fazer com esses 90% da capacidade nominal. Isso, no mínimo 90%. Se eu fizer com menos, tá... o resultado pode não ser verdadeiro. Eu posso mascarar ele. Isso. E provavelmente vai dar fora, os limites não vão ficar acima do permitido nessa legislação, por não atender esse item ali, tá? Entrando um pouquinho mais nesse assunto, quando você tem uma caldeira, vamos lá, por exemplo, de 10, uma operação dela é 10 quilos e você opera ela em 5, em 4 10 quilos. toneladas, vazão máxima. Né? Vazão máxima, 10 toneladas. E opera em 5 ou em 4. 3. O que você está fazendo? Você está botando menos combustível. Se você tem menos combustível, você tem mais oxigênio lá no final, porque você tem muito volume. Sim, a área da grelha foi projetada para preencher com uma quantidade e tu não tem condição de botar aquela capacidade. Um quarto da... Tu não preenche toda a grelha. Isso. Só ali já dá entrada de ar falso. Só ali já dá entrada de ar falso. Ar que não vai reagir na combustão. Então, lá no final, onde a gente teria que estar medindo ali entre
8, 10% de oxigênio, a gente vai estar medindo 16%. Isso na hora da conversão, na hora dos cálculos, a tua medição lá, o teu limite, que seria 1.300, que é dessa norma aqui, por exemplo, uma caldeira de 10 toneladas, vai estar em 6.000. Tá? Só para a galera entender o que o Felipe está falando, é o seguinte: a norma, ela exige que toda a base de matemática a ser apontada é na base de 8%. Isso. Certo? A partir do momento que eu tenho essa modelação matemática, eu tenho um número maior que 8%, eu vou ter que corrigir esse cálculo para aquela condição. E se eu tiver abaixo, eu também vou ter que corrigir para aquela condição. O que o Felipe quer dizer é que quando eu estou acima de 8, no momento que eu estou medindo, o meu CO sobe proporcionalmente na hora da matemática. E quando eu estou abaixo, ele também vai ser corrigido para baixo. Então, ou seja, se eu tiver um número de 100 miligrama por normômetro cúbico com oxigênio abaixo de 8, ele vai dar menos ainda. Porque quando eu estava fazendo uma correlação a 8. E quando eu estava, por exemplo, acima de 8, lá 16 que tu falou? Isso. Quando tiver 16 e eu fazer com esse mesmo 100 miligrama, nossa, ele explode muito para cima. Ele sobe exponencialmente, né? Exponencialmente. Não vamos entrar aqui no meio matemático, mas para a galera entender. Eu tá com 100 miligrama abaixo de 8, excelente. Eu tá com 100 miligrama com muito oxigênio, eu tô ferrado. É isso que a gente quer dizer. Exatamente. Vale um NH Orienta no futuro sobre esse tema para a gente explicar a galera como calcula isso. Mas é isso que tu quis dizer, certo? Exatamente isso. E numa caldeira que ela foi projetada para atender a capacidade de vazão de 10 mil quilos, 10 toneladas, mas o cliente, por razões da empresa, só precisa de 3 mil quilos. Eu vou fazer um ensaio, como é que eu faço? Aí a gente tem que jogar vapor fora. E jogar vapor fora é colocar na linha de vapor um registro, uma válvula lá e jogar vapor literalmente para o ambiente. Jogar vapor fora não é abrir válvula de segurança com pressão, certo? Uhum. Então é fazer ela produzir mais e jogar fora esse vapor para a gente conseguir enquadrar. Porque senão dificilmente vai conseguir enquadrar essa análise. Aqui tem um tema que eu não queria deixar de pontuar, que quando a gente falou do ponto de vista ambiental, a gente está falando do ponto de vista de eficiência energética. Porque quando a gente olha então para o sistema, onde que eu tenho condições diferentes de acordo com que eu tenho a vazão máxima de produtividade, nós aqui da NH já percebemos isso e nós, junto com nossos modelos de construção de equipamentos, as nossas consultorias, a gente consegue diminuir essa entrada de ar, onde tem essa entrada de ar falso, para conseguir dar condições de que esse ensaio seja feito, vamos dizer assim, que seja passado. Não pode, mas eu estou tendo uma combustão melhor. Quando a gente fala que eu estou com um número dentro da norma ou abaixo dele, significa que eu estou queimando bem. Eu estou tendo uma eficiência de combustão melhor. Se nós formos olhar qualquer gráfico de combustão, a caldeira está projetada para 10 toneladas no case didático que nós estamos utilizando, e eu estou lá em 3, é óbvio que eu estou sacrificando muita eficiência para eu estar lá embaixo. Então a gente criou um mecanismo que eu estou numa vazão lá embaixo e eu estou com uma eficiência muito próximo da nominal. Sim. Então são mecanismos, não vale para o ensaio, não são mecanismos mecânicos de automação e de inteligência que fazem que quando eu estou lá embaixo, eu ainda estou numa eficiência muito próxima, ou seja, a gente está economizando dinheiro para o empreendedor. E também estamos ajudando o meio ambiente, porque não vale para o ensaio, mas eu estou contaminando muito nesse exato. Então, um detalhe que eu queria falar. Então, quer trabalhar em baixa carga? Você pode, mas você precisa da NH. Ricardo, esse é o típico cliente que diz: mas a minha fumaça está tão branquinha. Como legal. É que não passa? Entendi. Entendeu? E eu uso a caldeira só com 3 kg. Não tem como não passar. Sim. Falando ainda sobre esse tema dos gases, quais são os gases mais prejudiciais dos que são cobrados? Porque se nós for falar, vamos medir gás, eu tenho uma infinidade de produto químico ali dentro. Sim. Né? Mas quais são os principais? Os principais, lógico que tem uma variação em função do tipo de combustível, mas seriam o CO2, monóxido de carbono, o CO, monóxido. CO, monóxido de carbono,
dióxido de nitrogênio, o NOx, e o dióxido de enxofre. Tá? São os 3 principais. CO e NOx para combustível biomassa, e SOx, que é dióxido de enxofre, para combustível óleo, gás. Entendi. Né? Líquido e gasoso. Isso. E MP? E MP. MP vai tanto para o combustível líquido quanto para biomassa. Entendi. Tá? Pode falar. Um detalhe interessante, já que a gente está falando nessa situação de CO, gás, MP, enfim. Uma situação que nós já discutimos antes CO ok, MP Provavelmente ok. provavelmente ok. Tá? CO fora, MP MP pode tá ok, como pode não está. não estar. Agora, MP fora, CO vai estar fora. Ah, com certeza. Uma coisa pra galera entender, que quando o empreendedor ele vê a fumaça, não vê fumaça e ele acredita que está tudo em ordem, os gases, falando principalmente de monóxido de carbono, ele é incolor. Então, não significa que está branco que quando a gente coloca o analisador, a gente vai ter um número excelente, um número bom. Agora, o que causa a cor preta é material particulado. Então, a gente... MP provavelmente vai dar dentro, mas monóxido é outra discussão. Qual a maior causa raiz, na tua visão, de reprovação? Ou que esses parâmetros estão fora numa possível medição? Cara, são muitos. Tá? Tem um ganhador? Cara, eu vou... Tem um vilão aí no meio, que é a maioria das caldeiras? Projeto. Putz. Projeto. Área de troca térmica. Área de combustão, volume de combustão. Volume de combustão. Tá? Seguido de operador. Eu vou dizer que os dois são os dois principais. Tá? Numa situação tu pega um, tu vai na outra caldeira é outro. Quando não é um, é outro. Disparado. Mas são os dois. São os dois principais, tá? Aí pode ser, né? Depois disso, falta de manutenção, combustível, falta de automação, aí por diante, né? Passíveis de melhoria. Passíveis de melhoria. Tá? Projeto é Mas- caro. Projeto é trocar caldeira. Projeto é trocar caldeira, não tem o que fazer. E tem algumas, tá? Tem algumas caldeiras que a gente chega pro cliente e diz, ó, infelizmente a tua solução é trocar a caldeira. O que tu pode descobrir dentro de uma análise? O que tu descobre ali que tu usa para te ajudar? O que eu quero te dizer é o seguinte: tu vai coletar um monte de informações. Quais são os parâmetros que tu utiliza para seguir em frente, que eles te ajudam? O que são os indicadores principais que te ajudam dentro do teu trabalho? Então, durante a análise, a gente vai coletando, além das medições de gases, a gente coleta, por exemplo, temperatura da emissão desses gases. Esse é um parâmetro muito interessante. A gente consegue identificar e saber qual é a eficiência desse equipamento em função da temperatura que esses gases estão saindo na chaminé. Se eles estão saindo numa temperatura muito baixa, então ele está condensando dentro da chaminé, já está deteriorando o teu equipamento, já está em processo de corrosão, exaustor, duto, chaminé, né? Vai longe. Isso vai estragar. Vai estragar, né? Se está numa temperatura muito alta, né? Aí tu está jogando dinheiro fora. Aí provavelmente tu já está, se tiver com uma temperatura muito alta, provavelmente o CO já vai estar fora também. Depressão de fornalha provavelmente vai estar fora também. Então já vai ter outras coisas que a gente já sabe que vai estar fora, porque ele está jogando muito gás para fora, onde não deveria estar, né? Tem uma temperatura ali padrão mais ou menos que a gente entende como necessário para
uma boa combustão. É um range prático que vocês têm dentro da inteligência de vocês. Isso. Só falando de temperatura, você não precisa nem botar o equipamento, só um termômetro a gente já tem uma boa noção. Aí, se a gente for falar de equipamento, daí tem o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, né? Daí são os principais gases. São os principais gases que daí a gente vai avaliando um em função do outro, né? Como a gente expressou antes, que a relação de monóxido é em função da relação de oxigênio, né? Então não dá para avaliar só um ou só o outro isolado, é sempre um em função de. Então a gente podia linkar aqui, então, temperatura, sim, monóxido, sim, oxigênio e oxigênio. São os três principais. São os três principais? São os três principais. São os três que tu se embasa para fazer o teu trabalho. Isso. Agora falando do que é as funções principais da análise. Eu vou fazer ela primeiro para atender a norma. Isso. Segundo, eu tenho outros ganhos que vêm com isso. Como, por exemplo, eu posso ver que a caldeira está desregulada, regular ela tanto para atender norma quanto para ter ganhos de combustível, daí ganhos operacionais. Isso. Porque tem uma coisa que eu queria te falar ali para cima. Os números menores para atender a norma, eles estão de uma certa forma relacionados à maior eficiência da caldeira. Quanto menor esses números, eu tanto estou atendendo a norma, quanto estou sendo mais eficiente minha caldeira também. Exatamente. Embora que ainda bem longe o valor da norma com o valor para ser mais eficiente, né? Esses valores ainda estão longe, mas quanto menor, bom para os dois. É que para atender norma, a caldeira, eficientemente falando, ainda tá ruim, né? Sim. Então, para o cara ser reprovado é que não tá ruim, tá muito ruim. Então, para atender norma versus uma caldeira eficiente, é muito longe. É muito longe. Só para te dar uma noção, eu quero que tu fale, qual foi o menor número em ppm de monóxido de carbono que tu mediu? 3. 3? 3. 3. E qual que é o limite ambiental quando tá no limite? 1.300. É muita diferença. É muito de 3 para 1.300. Tá. E a gente tem várias máquinas operando aí 20 ppm, 80 ppm, são números excelentes. Sim. Agora, para uma caldeira ser reprovada versus uma caldeira eficiente, é muita diferença. É muita diferença. Então, a análise, ela te dá subsídios, te dá parâmetros e informações para tu entender o teu equipamento, entender como é que ele está, né? A partir daí, são tomadas decisões. Se vai ser feita uma regulagem, se o que vai ser feito, se vai ser feita alguma intervenção mecânica no equipamento ou não. A partir daí a gente vê qual é o caminho a ser adotado. Com a regulagem, a gente consegue diminuir o consumo de combustível, aumentar a geração de vapor, né? Diminuir desgaste do equipamento, logo aumentando vida útil, diminui manutenção do equipamento. Então, existem ganhos com isso e são muitos ganhos, tá? Então é um investimento que se paga muito rápido, tá? Uma situação de um cliente, o investimento se pagou em 3 dias de operação. Legal. Do serviço da Alfa. Do serviço da Alfa. 3 dias de operação. 3 dias de operação. Os outros 357 dias. 60 e poucos, 360 e poucos dias aí. Foi tudo ganho daí. Foi tudo ganho. Depende se o ano é bissexto aqui na conta. Bom, para quem está nos assistindo, lembrando que esse episódio é gravado. Se você perdeu alguma parte no início aí da nossa conversa, após quando terminar aqui, o episódio já vai estar disponível no YouTube. Você pode voltar e assistir quantas vezes quiserem, tá bom? Falando sobre acessórios, então, para sistema de filtragem, temos alguns. Eu gostaria que tu falasse pra gente qual que é a tua experiência sobre a eficiência deles em relação a MP, material particulado. Vamos citar alguns aqui, e se você quiser citar outros, mas pode ir linkando cada um deles. Temos o filtro multiciclone, micro e nanociclone, filtro de mangas, lavador de gases e precipitador eletrostático. Tá. O que a gente mais encontra é filtro multiciclone, filtro de manga e lavador de gases, tá? Filtro multiciclone é o mais comum, tá? Tem a sua eficiência limitada, tá? Isso depende muito, lógico, vamos lá, de equipamento, de projeto, de operação,
de combustível, de automação, de manutenção, né, do conjunto, certo? Filtro de manga, dentro do que a gente tem visto, dos mais comuns, é o que tem um melhor resultado, porém tem um risco maior na operação, né? E o lavador de gases, eu sempre digo para os meus clientes que é a última, do teu suspiro final de opção. Porque além de não funcionar, é caro. E tu cria mais um passivo, que é a água do lavador de gases, que é ácida. Tem que dar destino. E tu tem que dar destino. Tem um custo operacional tu tem envolvido. Um custo muito maior. Ou seja, não é só o lavador, tem que botar uma ETA para ele. Não vai botar ETA, mas tu vai ter que tirar essa água, armazenar em algum local e mandar para um... lógico, não estamos falando um negócio gigante, mas tu vai ter que investir vai ter que investir num local para armazenar essa água e mandar ela para um aterro ou para algum lugar para tratar, alguma coisa assim. Então, a gente... quando o cliente fala em lavador de gás, a gente tá, pera aí, calma, respira, pensa bem. Não por isso, mais aquilo, mais aquele outro. E no final, mais esse. E no final, mais esse. Eu queria fazer um... Quer concluir? Eu queria fazer um adendo aqui para a galera entender. Os filtros no qual a Júlia citou, eles servem para filtrar material sólido, material particulado. Eles não servem para diminuir indicadores de gases. Eles não filtram gases. Problemas de gases é fogo, combustão. Problemas de MP é má combustão associado a sistema de filtragem. Vou ainda te ajudar um pouco, Ricardo. A gente fala lavador de gases, né? Mas ele não tira gás da combustão. É só para MP. É só para MP. É só para MP. Né? Então, é exatamente isso. O gás é combustão, é regulagem. É a proporção de oxigênio e combustível que tu tem na tua caldeira. Precipitador eletrostático não tivesse contato? Não. Para falar um pouquinho sobre ele, eles são mais utilizados em caldeiras de licor negro. São mais voltados para esse tipo de material de combustão. Associado também a bagaço. Então, tu não tens nenhum cliente com essa característica. Né? Ele tem suas relevâncias e cada um na sua aplicação. E o adendo ainda sobre esse, que a gente falou ainda de micro e nano, que tu não comentasse, eu queria falar o seguinte. Geralmente a gente utiliza deles quando a gente também tem um problema de material particulado e o multiciclone ele tem uma eficiência para um nível de granulometria. Só que ele tem um range de uma granulometria. E conforme a gente vai seguindo para outros tipos de filtro, também ciclones estáticos, eles são construídos de forma menor para pegar aquele material particulado com a granulometria pequena. Legal. Porque o filtro multiciclone, o princípio de filtragem dele é separação por força centrífuga. Não vamos entrar no mérito, a galera aí dá um Google depois e continua o estudo nisso. Mas, ou seja, conforme eu mudo essa granulometria, lógico, quanto maior, mais força centrífuga eu consigo aplicar nele. E quanto menor, como ele é mais leve, menos força centrífuga eu consigo aplicar nele. Então eu preciso mudar as geometrias dos elementos filtrantes. Então o conceito da gíria técnica aplicada nisso, do multi, do micro e do nano, é focado na granulometria que eu quero captar. Sim. Geralmente está na seguinte fluxo. Saindo do pré-aquecedor de ar, eu entro então no multiciclone, eu pego a granulometria maior e na sequência o que tem para granulometria menor. Se eu inverter essa ordem, eu entupo primeiro. Sim. Porque eles são para granulometrias menores. Então, só para a galera entender aí como funcionaria um fluxograma desse tipo de aplicação. Poderia ainda estar seguido de um filtro de mangas, poderia estar seguido de um precipitador eletrostático, conforme ao número que o órgão ambiental ou se quer atingir o parâmetro, melhor tem que ser minha combustão e melhor tem que ser meu sistema de filtragem. E vai ficando caro. Quanto mais restritivo, mais caro o custo de implantação. Exatamente. E antes a gente falou sobre a maior causa de reprovação, né? Você citou projeto, operação e falamos sobre manutenção também, né? E aí eu entro no assunto desses filtros, que se tiver alguma falha de vedação neles,
não só nos filtros, né, quanto na grelha, na área de combustão, se tiver alguma falha de vedação, tem entrada de ar falso e o impacto nesses resultados ambientais é muito grande. E eu trago para nós, não só a NH, como outros inspetores, que cabe a nós, junto na inspeção anual, na NR13, tá olhando esse sistema de filtragem, tá olhando a grelha, a fornalha, para ver se não tem entrada de ar falso, porque até na própria NR13 cita, né, tem que ter o sistema de captação de lançamento desses gases para fora e eles têm que estar conforme essas normas. Então, a gente aqui, especialmente, a gente pede essas análises, a gente analisa, a gente verifica e analisa o próprio equipamento, o acessório lá em campo. Pede para a equipe de operação, recomenda, melhora a vedação, verifica se está tudo bem vedado. Porque isso dá impacto, consequentemente, lá na análise. Né? Tu foi muito sábio em falar, querendo ou não, isso está dentro da NR13. Ela fala utilizar das normas vigentes. E a NR13 dá força de lei para a base do inspetor olhar. Ela cita isso. Aplicado lá quando a gente fala nas construções das caldeiras serem instaladas em ambiente aberto ou fechado. Ela fala exatamente isso, certo? Isso mesmo. Avaliar todo o periférico, né, da caldeira. Toda essa situação. Para deixar um pouco mais detalhado, um pouquinho mais específico essa relação de ar falso, né? Ar falso é ar que não reagiu, né? Ar que não queimou. Que o ar que a gente respira, 21% de oxigênio, 79% de dióxido de nitrogênio, né? Então vai entrar lá pela fornalha, lá pelo ar primário, 21%, vai passar pela fornalha, vai reagir, vai queimar. Então queimou lá tantos por cento, vai sair lá na chaminé, vai passar lá por um passe, 2 passes, a caldeira, enfim, vai passar lá pelo filtro, vai sair lá na chaminé 8% de oxigênio, certo? Mas lá no filtro tem uma entrada de ar falso. Então o exaustor está puxando o ar ambiente para lá para a chaminé. E eu estou medindo os gases lá na chaminé, certo? Então eu estou medindo oxigênio da fornalha mais o que o exaustor está puxando. Então o que eu deveria medir o 8%, que é o real, né, que seria o real, eu vou estar medindo 14%, 12%, né? Eu comentei antes que é a questão da temperatura, que lá então deveria estar lá, sei lá, em 140 graus, 150 graus, vai estar em 120 graus, porque está puxando ar frio, ar ambiente, para a chaminé. Então começa a gerar dado falso dentro dessa análise, né? Então assim é onde que a gente começa a fazer toda essa parte de regulagem, assim é onde que a gente começa a avaliar toda essa situação de emissão atmosférica. E a gente falou bastante sobre a cor da fumaça, né? Uhum. E eu gostaria que tu explicasse pra gente, tem uma escala de Huygens, que é uma escala gráfica que avalia a densidade dessa fumaça, né? Não só da chaminé, da caldeira, mas pode ser muito bem usada para isso. A gente tem até uma imagem onde eu vou apresentar primeiro essa aqui, a escala, e posteriormente... Bom, primeiro eu gostaria que tu explicasse pra gente o que são essas cores, esses números. Bom, a escala de Ringman, ela tem que ser aplicada junto com a análise de emissão atmosférica, tá? Junto com a resolução CONAMA ou resolução CONSEMA, ou enfim, a legislação pertinente. Aqui no estado de Santa Catarina é a lei estadual 14675, tá? Que diz que ela tem que estar dentro da densidade colorimétrica de 20%. O que é isso? Essa escala ela é dividida em 5 partes, né, que varia de 1 a 5, se avalia a opacidade dessa fumaça, né? O quanto ela é transparente ou não, né? O pessoal acha que é cor, mas na verdade é transparência, tá? Então, a primeira densidade é 20%, 40%, 60%, 80% e 100%, tá? Como é que a gente aplica, né? A gente corta aquele pentágono ali, aquela figurinha ali no meio, e a gente coloca mirando na chaminé, na fumaça. E aí a gente vai analisando conforme a coloração da fumaça, a opacidade da fumaça, em qual densidade ela se enquadra,
se é na densidade de número 1, de 20% ou do número 2, a legislação diz que tem que ser número 1. Tá? Se a gente for iniciar uma análise e só ali, por exemplo, já estiver no número 3, lá em 60%, não precisa nem colocar o equipamento para medir. Só ali já não passa. Só que esse ensaio a gente pode fazer em casa, né? Pode fazer em casa. Esse dá para se divertir em casa. O que tu sugere para os operadores, Ricardo? Eu sugiro você comprar ou imprimir isso e mirar na sua chaminé. E a partir dali a gente começa a conversar. A gente também recebe informações da galera que está passando às vezes por esse Brasil afora. E a gente recebe umas fotos Pelas estradas. pelas estradas afora. Essa é uma foto ainda do nosso querido Juliano, que ele tá de cameraman aqui hoje. E o legal é que, olha só que interessante onde eu tô passando. E você, quando tá passando, viajando, discutindo, nunca mais você vai olhar para uma chaminé da mesma forma, depois de você ver esse episódio. Então você pode estar com isso dentro do carro e flagrar. E aqui tem um detalhe: a partir do momento que a gente está cedendo um material totalmente educativo. As caldeiras que hoje são facilmente analisadas por esse método simples e rasteiro, como diz o outro, tomem cuidado, porque se você está do lado de uma vizinhança e ele mirar, bater foto e postar nas redes sociais ou enviar para um órgão fiscalizador, é um fato. Exatamente. É um problema, porque isso aqui entrega. Se não pode ser nem iniciado a análise se não tiver em 20%, número 1 da densidade, já estamos mal. Já matou ali. Então tu imagina uma foto com isso aqui. Porque é lei, né? Porque é lei. Tá na legislação. Não adianta o cara dizer que foi só quando o cara passou ali e tirou a foto que estava preto. Mas o cara é histórico, né? O cara é vizinho, ele bate foto todo dia daí. Salvo, agora eu vou puxar aqui, tá? Vou trabalhar como assistente técnico da parte. Certo. Tá? Salvo a própria legislação, ela diz que em até 2 minutos por hora, tá? Você pode ter lançamento de fluente fora dos limites, tá? Que às vezes pode ser uma retomada Por hora. Então filmem. Tá? Então pode ser uma retomada que deu uma queda, né, de pressão, então uma retomada. Caldeiras on-off acontece isso. Ou tá iniciando o fogo, tá, né, iniciando o processo on-off, batelada, sistema de batelada, né, o processo é por batelada, não é sistema contínuo, então às vezes pode acontecer nessa... Mas uma caldeira bem instrumentada não acontece isso. Ok, mas a legislação sim. Ela prevê essa emissão fora dos parâmetros, tá? Então ela prevê isso. Então não necessariamente, porque ela lá, um minutinho lá por dia, ela ficou com fumaça preta, que ela... Só para ficar claro, quanto tempo por hora? 2 minutos por hora. 2 minutos por hora. Isso. Contínuos ou não. E se for 4 minutos em 2... contínuos ou não. Então eu poderia fazer, por exemplo, 6 minutos em 3 horas? Sim. Entendi a média dessa conta. Fica mais difícil pegar. Porque daí é 2 vezes 24, né? Tá claro. Só que lógico, se ele filmar mais que 2 minutos, mais que 2 minutos, é provável que lá esteja ruim. Entendeu? Tendo isso, há grandes indícios que alguma coisa não está certo, né? Mas não é prova real e única de nada, né? O que nós ficamos preocupados é que, assim, gente para incomodar tem bastante. Sim. Então, tomem cuidado com as suas máquinas, porque um monte de gente pode ficar ali hoje com o celular e... Sim. Hoje em dia tá muito fácil, né? É isso aí. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, a gente tem um quadro novo aqui no ANH Indie Podcast, onde a gente nomeou rapidamente como uma palavra e uma resposta, onde a gente vai te falar algumas palavras e eu gostaria que você falasse a primeira coisa que vem na tua cabeça. Não necessariamente uma palavra só, mas que possa ser um conjunto delas, né? Que te remeta se você escuta as palavras que a gente vai citar aqui. Bom, que então... rufem os tambores para o quadro Uma Palavra, Uma Resposta. Bom, então vamos lá. Caldeira. Um equipamento incrível.
Fabricante de caldeira. Os coerentes. Operador de caldeira. Existem? Inspetor de caldeira. Falta. Combustível. Já aproveito para te perguntar, aqui na região, qual que é as caldeiras que tu atende, maior combustível? Biomassa, cavaco. Biomassa. Cavaco. A gente, nas grandes capitais, acabam sendo mais gás de óleo por condições ali que até de logística. De distribuição, às vezes até, dependendo do equipamento, até questão de custo, mas ainda tem que fazer muito bem essa conta. Entendi. Né? Voltando aqui, um instrumento da caldeira. Manômetro. Tá, e agora uma peça, um acessório da caldeira. Filtro. Automação. Indispensável. Futuro. Já chegou. Meio ambiente. Já passamos do tempo de olhar para ele. Água de caldeira. Ninguém cuida. Cliente. Tem de todo tipo. Vendas. Ou vender. Muito bom. Qualidade. Indispensável. E custo. Precisa ser gerenciado. Um desses que a gente citou aqui no quadro foi sobre inspetores. E é uma pergunta que a gente fala para todos os entrevistados, que a gente gosta de frisar bastante, tanto eles quanto os próximos que a gente vai perguntar aqui. Desde 2014, quando você começou a tua empresa, ou desde a tua vida toda, né? O que você, quando fala deles ou convive com eles, como é que é essa tua troca com eles? O que você acha deles? Eles evoluíram bastante? Há ainda diferença entre um e outro? Como é que tá? A diferença entre um e outro é gigantesca, tá? Existem ainda muitos inspetores que não sabem o que é uma inspeção de caldeira, não sabem o que é a NR13, de fato, né? Tem muito inspetor que acha que fazer uma inspeção de caldeira é abrir o coletor e lá olhar, não tá sujo, não tá entupido, legal, pode fechar. Tem gente que acha que tem inspetor que acha que fazer inspeção ainda é isso. E não é e nunca foi isso, né? Então, se aperfeiçoar nisso, estudar e entender o que é primordial. E isso traz resultado para a empresa. Você ter um bom inspetor, isso traz ótimos resultados para a empresa. Tu acredita que esses inspetores eles têm habilidades quanto a cuidar da caldeira pensando em meio ambiente? Não. Zero. Nenhum deles? Nenhum deles. E os inspetores no qual tu acredita ser bons? Os que eu conheço, sim, mas são poucos. São poucos inspetores que conhecem, que sabem o que é uma análise, que sabem como funciona a combustão de verdade. Né? São poucos os inspetores que eu conheço que entendem essa... E que estão preocupados com o meio ambiente, que é a tua causa. Exatamente. São poucos. Você gostaria de ter mais contatos com esses inspetores? Sim. Sim. A troca de informação, ela é benéfica para todo mundo. Né? A informação ela não deve ficar centralizada na mão de uma pessoa só. Né? Isso é o que eu entendo. Tá? Você está vendo a tua responsabilidade. A galera agora vai te achar no Google e vai te mandar mensagem. Pode mandar. Sobre todo esse nível de pergunta que a gente criou aqui, e os operadores? Para esse mesmo critério. Então. Os bons e os ruins. O que tu tem para falar? Vamos lá. Operadores, né? Antes dessa última alteração da NR13, o operador hoje precisa segundo grau. Antes não precisava o segundo grau para operar a caldeira. O futuro já chegou, né? Foi o que eu falei, né? Então, o que eu quis dizer? O sistema de automação, hoje em dia, tu vai botar uma caldeira, tu instala uma caldeira nova, tu vai comprar, pensando em eficiência,
Toda a parte de operação dela é com software, com um sistema, com computador. Então, não é todo operador que vai entender esse sistema, não é todo operador que vai ter capacidade de trabalhar com isso, de operar esse tipo de equipamento. Os operadores, então, ou pelo menos os que eu mais tenho contato, ainda estão muito acostumados com aquele sistema antigo. Abrir a portinha e vai lenha para dentro. Quanto mais lenha eu jogar, mais tempo eu posso ficar sentado. Certo? Então, há muita teimosia ainda por parte deles, dos operadores, tá? Para mudança. Para entender que, se não é cavaco, se é lenha, eu tenho que fazer o abastecimento a cada 1 minuto. Eu não posso abastecer a cada 5. Então eu vou ter que jogar 2 pedacinhos de lenha a cada 1 minuto. Como é que eu vou explicar para o cara que me entrega a lenha que o diâmetro maior da lenha que eu posso utilizar lá é de 10 centímetros? Se o cara me entrega a lenha até 20. O que eu vou fazer com essa diferença? Entendeu? Então esse é um problema que não vem só dos operadores, vem de toda a cadeia. Que não ajuda os operadores. Exatamente. Então, vem desde da entrega, da gestão, da direção, até chegar nos operadores. Tá? Então, é complicada essa situação. E outra, falando em termos gerais de mercado, está cada vez mais difícil de você achar colaboradores para se trabalhar, inclusive para operar caldeira. Então ter equipamentos automatizados para dar uma condição melhor de qualidade de vida para esse operador é uma estratégia. É uma estratégia. Mas tu encontra bons operadores? Sim, encontra bons operadores nas empresas, no mercado, por aí. Quero deixar a mensagem da NH quanto a isso. Fizemos das tuas palavras, a gente tem esse sentimento também, mas nós encontramos bons profissionais no sentido de inspeções de caldeira. A gente tem amigos aqui que vão estar assistindo esse episódio, que estão buscando informações. A gente também tem amigos, eu falei agora dos inspetores, a gente tem amigos operadores que são bons operadores, que buscam se qualificar, que questionam. Então, é aquela história, tem cliente para todo mundo, tem operador para todo mundo, tem inspetor para todo mundo. Exatamente. Nós caímos no mesmo nível de seleção. Isso? Tu acredita nisso? Sim, exatamente. O pessoal que está aqui assistindo esse podcast já está fora da curva. Eles estão procurando, né? Eles já estão procurando, entendeu? Não estão dentro desse nicho, dessa linha que eu falei, entendeu? Então já vem de uma linha, de um pensamento diferente, o pessoal que está aqui assistindo hoje, né? Então, mas cada dia mais precisa mais gente Sim. disseminando essas informações e mais gente com vontade de aprender. É isso aí. Bom, e falando sobre o futuro, então, são duas perguntas quase juntas, assim. A projeção para o futuro da indústria, não seria da indústria, né? Seria a previsão ou projeção do futuro ambiental. Eu vi que a missão lá da Alfa é formar e ter caminhos de forma economicamente viável e sustentável. Digo, como que fazer isso, né, para o futuro? Ou já está fazendo? Ou se é difícil, né? E para a empresa, para a Alfa, onde a Alfa pensa em chegar, ou se já chegou, ou quais que são os próximos objetivos? Então, com relação, né, de buscar caminhos economicamente viáveis e de forma sustentável, é o que a gente vem aplicando no nosso dia a dia, né? Justamente com essa situação, vamos regular a caldeira, vamos ter um ganho, né, econômico para o nosso cliente e, por consequência, de forma sustentável, certo? Então a gente está diminuindo o consumo de combustível, como eu falei, no nosso caso, biomassa, que é o nosso maior mercado, é um combustível renovável, porém ele tem um ciclo, certo? Menor do que o do petróleo, mas existe um ciclo, né?
E a nossa visão para o futuro, onde que a gente quer chegar, nós sempre, como uma das primeiras perguntas é por que alfa, né? A primeira, mais forte, referência, né? Então a gente busca, onde a gente quer chegar, é se tornar referência em emissão atmosférica, pelo menos no sul do país, né? É isso que a gente busca aí para os próximos anos. Onde você acha que você está hoje? Hoje é difícil mensurar e dizer assim, estou a 50%, a 70%, estou a 100%, que nós somos engenheiros, nós trabalhamos com números, né? Exatamente. Então é difícil a gente mensurar isso, mas eu vou falar assim que, voltando a uma pergunta que foi feita antes, eu vou dizer que eu estou num bom caminho. Porque hoje mais de 80% dos nossos trabalhos é por indicação. Então, se a pessoa lá no oeste de Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, lá no extremo oeste do Paraná, me indica, eu não conheço nem a pessoa que me indicou, né? O cliente me liga, fulano te indicou aqui, pô, não sei quem que é o cara, e tá me indicando. Então, significa que eu estou atingindo o meu objetivo. Legal. Mais alguma coisa, Júlia? Acredito que é isso. Felipe, a gente chegou ao fim. Eu estou feliz com o que a gente vai conseguir passar de informações para a galera. Nós preparamos aqui, a gente tem um marco hoje aqui na NH. Nós preparamos um quadro. Esse quadro ele vai ficar exposto dentro da NH. Passa, me alcança para mim, Júlia. Deixa eu pegar ele aqui. Esse quadro é um quadro, vou botar ele aqui. Dá para ver? Dá para ver. Ele é um quadro que significa, tem o nosso logo do projeto ANH Eng Podcast aqui, Juliana. Isso. Nosso logo. E ele tem a seguinte frase, que é para nós que estamos participando, principalmente agora para você faz parte. Você faz parte. Vale ressaltar que esse quadro ele chegou agora, mas para os convidados que já participaram, isso, a gente vai coletar as assinaturas, né? E acreditamos que no 8º episódio a gente tenha conseguido coletar aí todas as assinaturas com as datas da galera que participou. E tá bom, é isso. Então, por favor, gostaria que tu fizesse a tua assinatura com a caneta da ANH. Teu nome da tua empresa, a data de hoje, para ficar registrado que você fez parte desse projeto. É isso aí. Nós também aqui nós vamos assinar também, pois eu e a Júlia fizemos parte desse projeto. E é para ficar bem bonito e marcado na história. A gente consegue botar aqui? Vou mostrar para a galera. Ah, tá. Por favor. Então nós temos aqui as 3 assinaturas e esperamos tê-lo aqui, e esse quadro vai toda vez agora participar com a gente aí dos nossos episódios. Ele vai estar exposto aqui no nosso mural. A gente tem um mural aqui dentro da NH e ele vai ficar exposto para todos os nossos convidados quando vêm nos visitar, nossos clientes, amigos e parceiros, venham aqui na NH e tenham acesso a isso. Eu queria então chegar no fim. Felipe, te agradecer a tua participação. E é isso, somos amigos, estamos aqui para te ajudar e ajudar a galera que está aí por esse mundão afora, precisando de ajuda ambiental nas nossas caldeiras. Como é que as pessoas fazem para encontrar a Alfa? Quais são os contatos, o site? Bom, para encontrar a Alfa Ambiental, você pode encontrar pelas redes sociais, Instagram, Facebook.
@alfaambiental. Tem o nosso site www.alfaambiental.eng.br e o telefone 47 999 34 0388. E é isso. Ficamos por aqui. Alguma última consideração, Felipe? Eu só queria agradecer mais uma vez você, Júlia, Ricardo, né? Agradecer o pessoal que assistiu e se puder colaborar com qualquer coisa, estou à disposição. E é isso. Um abraço. Valeu. Valeu. Se você perdeu alguma parte desse episódio, volta ali, já vai estar disponível. Você pode acompanhar desde o início e assistir quantas vezes quiser. Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.